Abra sua Bíblia comigo. Ruth capítulo 1, verso 1. Nos dias em que os juízes governavam Israel, houve grande fome na terra. Por isso um homem deixou a sua casa, o seu lar, em Belém de Judá, e foi morar na terra de Moabe, levando consigo esposa e os seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e a esposa Noemi. Os filhos chamavam Malom e Quilion, eram efrateus de Belém de Judá. Quando chegaram a Moabe, estabeleceram ali. Elimeleque morreu. Noemi ficou viúva com os seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas que se chamavam Ruth e Orfa. Cerca de 10 anos depois, Malom e Quilion também morreram. Noemi então ficou sozinha, sem os filhos e sem o marido. Noemi soube em Moabe que o Senhor havia abençoado o seu povo, dando-lhes boas colheitas. Então Noemi e suas noras se prepararam para deixar Moabe, e ela partiu com suas noras do lugar onde havia morado e seguiram para a terra de Judá. Quero falar hoje sobre um assunto muito importante e interessante, não só pelo momento em que nós vivemos, mas principalmente talvez pelas situações individuais, pessoais de algumas pessoas que eu não conheço. Eu nunca ministro mensagens que têm o objetivo de serem recados para pessoas, mas eu sempre busco, melhor dizendo, a instrução, a direção do Espírito Santo, e essa é a direção a falar com a igreja. O assunto de hoje é como enfrentar e vencer as perdas. Todos nós já sofremos perdas em algum momento da nossa caminhada. Talvez alguns sofreram perdas financeiras, talvez outros sofreram perdas de sonhos, de projetos. Talvez tem pessoas aqui que sofreram perdas materiais. Alguém perdeu o carro, alguém perdeu a casa, perdeu o emprego, perdeu uma empresa. Talvez tem pessoas aqui que perderam família, perderam filhos para a criminalidade, para as drogas. Talvez tem pessoas aqui que perderam o casamento. E muitos que passaram por perda acabam se contentando com a perda, mas outros a perda acaba infelizmente comprometendo a sua alegria, comprometendo até a sua fé. E hoje eu entendo o Espírito Santo nos trazendo uma palavra, não só para acalmar a alma daquele que perdeu, mas principalmente eu entendo o Espírito Santo trazendo instrução como enfrentá-las e como podermos desfrutar daquilo que Deus promete como restituição. Amém, queridos? A palavra do Senhor diz no livro de Joel, capítulo 2: eis que eu restituirei. Não é o profeta, mas é o próprio Deus que está declarando: eu restituirei os anos que foram consumidos. E esses anos que foram consumidos, ele vai dizer pelo quê? Ele diz pelo gafanhoto, e ele vai trazer 4 espécies de gafanhoto, que, Fernando, elas vão tipificar ações malignas que nós chamamos de ministérios malignos, serviços malignos que vêm contra as nossas vidas. Ele diz: eu restituirei tudo aquilo que foi consumido pelo devorador, pelo cortador, pelo migrador, pelo destruidor. E cada gafanhoto, ou cada linha ali apresentada de gafanhotos, que são enxames que vieram contra as colheitas do povo de Israel em um certo momento, ele vai tipificar atuações malignas que são legalizadas pelos nossos erros. Por exemplo, quando encontramos a ação do migrador, é uma tipologia bíblica. O migrador, ele é uma espécie de ação maligna que vem quando nos envolvemos com coisas ilícitas, coisas erradas, coisas criminosas. E quando nós deixamos isso entrar em nossa vida, ou colocamos o nosso dinheiro nisso, nós vamos legalizar essas ações. Quantas pessoas hoje, Fernando, estão perdendo, estão vivendo fracassos financeiros porque permitiram essa ação do migrador em suas finanças, porque se envolveram com coisas roubadas, se envolveram com negócios ilícitos, se envolveram com tráfico de drogas, se envolveram com prostituição. E ficam se perguntando: Hernando, por que eu não consigo romper? Por que as minhas perdas, elas migram, saem de um lugar e vêm para outro? O migrador, ele age muito nisso. Ele perde numa área, perde em outra, perde e ele perde. Nós vamos encontrar, por exemplo, o destruidor. Ele vai agir muito na ingratidão e na desonra. Onde tem ingratidão, ali vai ter perdas.
Onde tem desonra, ali vai ter perdas. A Bíblia diz: honra teu pai e tua mãe para que tudo te vá bem. Porque tem pessoas que hoje estão enfrentando, Fabiane, situações de fracasso financeiro, porque em algum momento da sua jornada ele desonrou. E alguns pensam, Will, que só porque tem hoje um bom relacionamento com os pais, que está tudo resolvido. A questão não é só ter um relacionamento, a questão, Dani, é: será que nós voltamos para arrumar a desonra? Quantos desonraram Felipe com agressões físicas, com agressões verbais, Christopher? Quantos desonraram com roubo? Quantos desonraram? Eu conheço pessoas que desonraram os pais não convidando para o casamento, é uma desonra. Pessoas que roubaram dinheiro da carteira do pai, é uma desonra. Nós vamos encontrar, por exemplo, o devorador. Ele age, quando a Bíblia fala que ele age na falta de fidelidade com Deus. Há uma atuação maligna ali. O cortador, ele vai agir lá no filho pródigo, que nós também vemos desonra, mas vemos uma má administração. Quando ele coloca todo o dinheiro que ele pegou da herança do pai em pecado, em bebedeira, em prostituição. Nós vemos simplesmente o seu sustento sendo cortado. E às vezes a pergunta que nós temos, Júnior: por que eu estou enfrentando essas perdas financeiras? Por que parece que eu estou andando para trás? Parece que eu estou numa esteira onde ela é mais rápida do que os meus passos. Será que não tem a ver com essas ações? A história que lemos aqui, Davi, fala de uma família que ela sofreu perdas. Porém, o que é maravilhoso é que quando estas mulheres que acabam ficando dentro desses processos de perdas, elas entendem tudo o que está acontecendo, Fábio, e elas se posicionam. A Bíblia diz que essas mulheres, elas são restituídas. Só tem uma meia dúzia de amém e aleluia. Eu quero declarar que assim como Noemi e Ruth foram restituídas, muitos aqui viverão a restituição. Quando existem perdas dessas ações malignas, eu não quero espiritualizar tudo, por favor, mas eu quero que você tenha um pouco de consciência espiritual, de compreensão espiritual. Tem situações que nós muitas vezes naturalizamos as perdas, achando que é natural da crise, é natural do momento, é natural da família, mas que tem infiltrações malignas. E também existem outras situações que que são naturais e nós estamos querendo espiritualizar. É aquela pessoa que diz assim: pastor, ora por mim, porque eu acho que tem um demônio no meu cartão de crédito, lá na fatura. Mas você não encontra no shopping um demônio comprando uma calça nova na Levi's, né? Quem comprou a calça nova na Levi's foi o cidadão. Então nós temos, claro, que ter um equilíbrio. Mas existem sim perdas, Alberto, que nós estamos vivendo, que são infiltrações de erros que nós cometemos. E essas infiltrações vieram. Porém, Deus tem uma palavra para mim e para você nesta noite. Ele diz: eis que eu restituirei todos os anos que foram consumidos. Eu quero, em nome de Jesus, ativar a sua fé, a acreditar que situações de restituição começarão a alcançar a sua vida, a sua casa, as suas finanças, a sua despensa, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém. Vamos entender um pouco a história destas mulheres. A Bíblia diz assim: nos dias em que os juízes governavam Israel. O tempo dos juízes, ele é pré-monarquia. Então os juízes vêm antes dos primeiros reis de Israel, que irão ser, nós vamos encontrar períodos de liderança de Israel através dos patriarcas. Depois dos patriarcas nós vamos encontrar a liderança de Moisés, que ela é uma liderança muito acentuada. E a partir de Moisés nós vamos ver os juízes liderando a nação de Israel. Eles lideram até o primeiro rei ser consagrado, que é Saul. Então a história de Noemi e Ruth está entre Josué, que foi o substituto de Moisés, e Saul, que foi o primeiro rei de Israel. Ali nós encontramos os juízes. O último juiz é Samuel, que consagra Saul como rei. Quando você aprofunda um pouco, é muito provável que Noemi e a sua família viveram no tempo em que o juiz era Gideão, ou talvez um pouco antes de Gideão.
Você conhece Juízes capítulo 6, Gideão, ele é encontrado pelo anjo do Senhor malhando trigo em um lagar escondido. Por quê, Alisson? Porque os midianitas estavam oprimindo Israel. A Bíblia diz que há 7 anos, tudo que Israel plantava, pastora Vanessa, eram roubados pelos midianitas. Os midianitas esperavam eles plantar, quando estavam prestes a colher, os midianitas vinham como gafanhotos e roubavam. Eles esperavam o gado ser engordado no pasto. Quando o gado estava gordinho no pasto, eles tomavam o gado. Então foi um tempo de tanta perda, foi um tempo de tanto fracasso financeiro, que muitos israelitas acabaram fugindo do território de Israel, não suportando esses roubos, não suportando esta violência. Eles acabaram saindo. E alguns historiadores acreditam, Célio, que Elimeleque, ele foi uma dessas pessoas que sai do território de Israel e vai para um território vizinho chamado Moabe. Havia um problema em Moabe, porque os moabitas eram descendentes de Ló, mas descendentes de Ló com uma das suas filhas, numa relação incestuosa, onde as suas filhas o embriagam. E Moabe e Amon são os filhos das duas filhas. Moabe é o filho da filha mais velha. Moabe é gerado debaixo de incesto, é gerado debaixo de bastardia, é gerado debaixo de imoralidade. E uma das características dos moabitas era muita imoralidade. Os moabitas, Emerson, adoravam deuses pagãos, onde os cultos a esses deuses eram regados à prostituição cultual. Quando eu falo isso, eu acredito que fica muito claro, a gente não precisa entrar muito em detalhes. Sim ou não? Mas Elimeleque, não suportando a perda, ele acaba saindo do território de Israel, não esperando o processo de Deus, fugindo do processo de Deus, ele vai para a terra de Moabe. E a Bíblia diz que lá na terra de Moabe, Elimeleque morre. Morreu do quê, Luiz? A Bíblia não deixa claro do que ele morreu. Simplesmente diz que ele morreu. Eu li um comentário de um teólogo, reza que há uma grande probabilidade de Elimeleque ter morrido. Por quê? Porque ele saiu em desobediência. Dentro da lei mosaica fica claro que o povo de Israel não deveria sair do seu território, muito menos se relacionar com os povos de outras nações, para não se contaminar com as suas crenças pagãs e com as suas culturas pagãs. Quem está aqui comigo ainda, diga amém. Está ficando claro para vocês? Então há uma possibilidade, isso é apenas uma conjectura teológica, que Elimeleque, ele por desobedecer ao Senhor, por se envolver talvez até com a cultura dos moabitas, ele atrai a morte para si. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Conjectura. E fica um pouco mais acentuado essa resposta, Gerson, quando depois de 10 anos, seus filhos também morrem. Então agora fica Noemi, a esposa de Elimeleque, a mãe dos 2 rapazes, e as 2 noras, viúvas, Orfa e Ruth. Havia um problema na cultura oriental que mulheres não podiam de forma alguma fazer negócios. Elas não podiam comprar, não podiam vender, não podiam ser proprietárias de terra. Então quando morria o último homem da casa, que tinha menos de 12 anos, ou se não tivesse homem nesta casa, as terras eram como se fossem dadas ao governo. E essas mulheres agora não têm direito algum sobre as suas terras, sobre as suas propriedades. E a única forma que elas tinham para sobreviver era mendigar como viúvas. Por isso que a Bíblia diz que nós temos que ser misericordiosos com as viúvas e com os órfãos, porque eles não tinham como ser sustentados, eles precisavam de um sustento externo, seria os donativos. Então o que eu vejo aqui é que Noemi e consequentemente suas noras, elas começam a viver perdas. Noemi perde seu marido, Noemi perde seus filhos, Noemi perde sua casa, Noemi perde seu sustento, Noemi perde a sua alegria, Noemi perde a sua paz. O que fazemos quando estamos sofrendo ciclos de perda? A vida de Noemi, Sérgio, encaixa muito bem naquele ditado popular: desgraça pouca é bobagem. Já ouviu falar isso? Pastor, ditado no altar, mas não tem como fugir disso.
Essa mulher estava vivendo perdas constantes. A primeira pergunta que eu devo fazer quando estou passando por perdas, Edson, é: por que eu estou perdendo? Essa é uma das primeiras perguntas, Mari. Por que eu estou sofrendo perdas? Sofrer uma perda, Fernando, em algum momento vai ser natural. A questão é: e quando eu começo a viver, Jéssica, perdas constantes? É notável que as perdas de Noemi são crescentes, sim ou não? Sim. Tanto que chega um momento que ela diz assim: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, porque agora eu estou amarga por dentro. Ela está dizendo: eu estou amargurada. Porque essa mulher, além de perder as pessoas mais importantes da sua vida, que é seu marido e seus filhos, e só uma mãe que enfrentou perdas de filhos saberia dizer o que Noemi está sofrendo agora, ela ainda perde sua condição de poder ser uma cidadã. Tudo, de uma hora para outra, é tirado dela. Tudo, de uma hora para outra, simplesmente é eliminado na sua vida. Quando nós estamos sofrendo perdas, nós não podemos começar a olhar apenas as circunstâncias naturais. É fundamental nós colocarmos o pé no freio e fazer uma pergunta: por quê? Não é por que Deus. Tem gente que normalmente começa a perder e coloca a culpa em Deus, como se fosse Deus que tivesse tirado. Tem pessoas que estão perdendo hoje, por quê? Porque em algum momento ele se envolveu com prostituição. Não foi Deus que foi para a prostituição, fomos nós. Tem pessoas que estão perdendo porque se envolveram com coisas ilícitas, coisas erradas. Não foi Deus que se envolveu com ilícito, fomos nós. Quem está entendendo, diga amém. Tem pessoas hoje que estão vivendo perdas porque se envolveram ou geraram situações injustas, injustiças. Não foi Deus que entrou na injustiça, fomos nós. Então a pergunta do porquê, Vanessa, não é para Deus, é para a nossa história. O que eu fiz que gerou esta perda? Paulo vai dizer em Gálatas: tudo que o homem plantar, este também vai. Eu acho muito engraçado que algumas pessoas, quando começam a viver perdas, elas dizem assim: é porque Deus permitiu, porque Ele tem o controle de tudo, Ele nos deu livre-arbítrio. E muito do que nós estamos vivendo são consequências. Diga comigo: consequência. Diga comigo: resultado. São consequências, Marco, das nossas escolhas. Porque Deus tirou. Deus não vai tirar nada, nós perdemos. Porque Deus castigou, Deus não castiga. O que Deus vai fazer, e com amor, quando nós entendemos a paternidade dele, nos rendemos a ele, é a correção. A Bíblia diz: Deus corrige o filho a quem ele ama. Ele pode até usar a nossa perda para chamar a nossa atenção, falar: olha para mim aqui. Depois que nós entendemos por que perdemos, e aí começamos a nos posicionar, a segunda atitude que nós precisamos ter, se queremos desfrutar da restituição, são as nossas decisões, os nossos comportamentos, Claudinha, de mudança. E eu vejo aqui em Noemi, que vive todas essas perdas e automaticamente coloca as suas noras, onde uma delas foge e outra assume. Eu vejo o comportamento dessas mulheres, levam estas mulheres a um processo de fato, de restituição. Eu vou começar falando um pouco da história de Noemi, depois eu quero passar para Ruth, uma das suas noras. Quando Noemi, ela perde tudo, ela está mendigando, ela fica sabendo que na terra do seu marido, lá na terra de Judá, na cidade de Belém, as coisas começaram a mudar. Provavelmente Gideão agora estava julgando a terra. Por ele estar julgando a terra, Deus livra dos midianitas, ele vence os midianitas. O povo de Israel começa a prosperar. A terra começa a dar frutos e eles começam a comer dos frutos. Noemi fica sabendo: enquanto eu estou sofrendo perda na terra de Moabe, os meus patrícios estão vivendo restituição. Ela diz: eu vou voltar. Melhor ser mendiga na minha casa do que ser mendiga na casa do estranho. Melhor depender da família do que depender daquele que não me conhece. Então ela está indo embora, e era muito comum, quando uma pessoa estava de saída da cidade, os seus familiares, os anfitriões, acompanharem até a divisa da cidade. Então Orfa e Ruth, que eram suas noras, acompanham ela até a saída da cidade. Na saída da cidade, ela se despede das suas moças, dizendo assim: vão viver a história de vocês, não me devem mais nada, vocês não têm mais compromisso comigo, voltem para a casa dos seus pais, deixe seus pais cuidarem de vocês, porque aquelas mulheres também eram viúvas e também dependiam agora de esmolas. Orfa, chorando, a Bíblia diz que aceita o conselho da sua sogra e volta para a casa do seu pai. Mas Ruth,
A Bíblia diz que ela não aceita. E ela vai dizer uma frase, né, muito conhecida: o seu povo será o meu povo, o seu Deus será o meu Deus. A gente vê até em convite de casamento, como se fosse uma declaração de amor de um homem para uma mulher, mas na verdade é a declaração de uma nora por uma sogra. Pensa numa sogra boa. E aquela sogra provavelmente era como a minha sogra. Nossa, agora eu caprichei. Pastora Ana deu até um sorriso. Quando eu falo de sogra, ela baixa a cabeça e fala: lá vem ele com a piada de sogra. Porque Ruth não quis voltar para casa. Ruth preferiu ficar com a sogra do que com os seus pais. E ela diz: eu vou com você. E quais são as decisões dessas duas mulheres que levaram a viver a restituição? E com isso eu entendo que podem ser lições para que nós também possamos viver restituição. A primeira lição é que a escolha de Noemi e Ruth foi voltar para a terra onde Deus estava. Deus não estava em Moabe. Porque Moabe, como eu falei para vocês, foi um povo construído debaixo de imoralidade, que rejeitavam Deus, que cultuavam deuses pagãos, que os seus cultos eram através de orgias. Deus não estava naquele lugar. Inclusive, acredito eu que Elimeleque, ele acaba morrendo exatamente porque escolheu estar no lugar de que não era para estar. Tem gente hoje morrendo espiritualmente, profissionalmente, financeiramente, ministerialmente. Por quê? Porque ele está escolhendo ficar em lugares onde Deus não está. Não, eu sei dividir bem. Será que sabe? Eles estavam habitando no meio de um povo que não vivia a cultura de adorar, de servir e depender de Deus. Então, quando ela está no auge das suas perdas, o que ela faz, Ivan? Ela diz: eu vou voltar para a terra onde Deus está. Eu vou voltar para Belém. A definição de Belém dentro do hebraico significa Belém, casa de pão. Poderíamos aplicar casa de sustento, casa de provisão. Belém, ela se torna, Leozinho, uma cidade tão importante que é a cidade do nascimento do rei Davi, o homem que muda a história de Israel, e Deus começa então a gerar, a grande prosperidade de Israel. Davi foi tão importante que a bandeira de Israel hoje ainda é a estrela de Davi. Inclusive, abro um parênteses e adianto o final da mensagem, Ruth, voltando ou sendo uma moabita que vai com a sua sogra para Belém, se torna avó de Davi. Olha o nível da restituição, Josias. E Davi, ele é a raiz de quem? Davi, ele é a raiz de quem? Jesus. Ou seja, Ruth, a moabita, que escolheu ir para a terra onde Deus estava, se tornou parte da genealogia do Salvador. Ela se torna a avó do homem mais importante da cultura judaica depois de Jesus. E hoje, inclusive, os judeus não o reconhecem. Então, não reconhece Jesus e ele acaba sendo a pessoa mais importante para o judeu. Em Belém. Belém significa casa de pão, Belém significa casa de provisão. Jesus, ele diz em João capítulo 6 verso 35: eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim de maneira nenhuma terá fome. Hoje aplicamos a volta de Noemi e de Ruth para Belém como aqueles que em algum momento se afastaram do lugar do sustento espiritual, mas que por conta das suas perdas eles têm coragem o suficiente para voltar para Jesus, o pão da vida. Talvez tem pessoas aqui, Sérgio, que nunca se afastaram do templo, mas se afastaram de Jesus. E talvez porque não se afastaram do templo, eles continuam cultuando, mas estão longe de Jesus, desconectados de Jesus. Estão como Elimeleque, vivendo perdas, mortes, fracassos. Quando Noemi estava no auge das suas perdas, ela disse: vou voltar para Judá, vou voltar para Belém. Nós vamos encontrar lá no verso 22 do capítulo 1: assim Noemi voltou de Moabe, acompanhada da sua nora Ruth, a jovem moabita, e elas chegaram a Belém quando começava a colheita. Quando você voltar para Jesus, você vai começar a viver a sua colheita.
Quando você se voltar a se conectar com Ele, vai voltar a colher aquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode dizer amém por isso? Para esse lugar que Deus nos chama. Elas voltam. Elas não tinham nada, não tinham expectativa nenhuma, mas elas decidem voltar. Elas decidem estar no lugar onde Deus habitava. Elas decidem estar no lugar onde Deus manifestava. Elas decidem estar no lugar onde Deus estava gerando provisão. Não é sobre você vir ao templo, que é importante também, mas é sobre você voltar para se conectar a Jesus. Sabia que quase 1/3 das pessoas que estão dentro da igreja evangélica hoje estão desconectadas de Jesus? 1/3. Eu estava lendo um artigo há alguns dias que falava sobre isso. De cada 10 crentes, Renatinho, que estão frequentando cultos, que estão levantando as suas mãos e cantando louvores, que estão sentados ouvindo mensagens, pregações como essa, 3 estão desconectados. Estão vivendo mais pela religiosidade do que pelo relacionamento. Pastor, como é que eu posso descobrir se eu estou fazendo parte deste percentual dos 30%? Se você só consegue ter relacionamento com Deus aqui no templo, em nenhum lugar mais, desculpa, mas talvez você já está desconectado. A Andréia está na casa. Aleluia. Se você consegue tomar decisões baseadas apenas no seu coração, sem depender uma vírgula da direção de Deus, desculpa, mas talvez você esteja desconectado. E talvez muitos desses que estão desconectados estão vivendo perdas. E a palavra de Deus hoje, o Espírito Santo ministra dizendo: volta para a casa do pão. Volta para o pão da vida. Belém representa o lugar onde Deus oferece sustento espiritual, provisão em todas as áreas das nossas vidas. Amém, queridos? A segunda escolha que eu vejo essas mulheres tomando para viverem a restituição, e eu quero agora focar um pouco mais em Ruth, a moabita, que não tinha direito de voltar, ou não tinha obrigação de estar com Noemi, mas ela escolhe. Ela era uma moabita que abre mão da sua cultura, abre mão das suas crenças, abre mão dos seus deuses pagãos, abre mão da sua família. E tem coisas que para vivermos restituição nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Tem gente que não consegue viver restituição porque ele não consegue abrir mão da imoralidade no aparelho celular. Tem gente que não consegue viver restituição porque ele não consegue abrir mão da mentira, ele não consegue abrir mão do engano. Noemi, quando vai, ela tinha decidido que iria sozinha, mas Ruth decide abrir mão. Ela abre mão, Carlos, da sua casa, dos seus pais, dos seus irmãos, do seu povo, da sua cultura. Isso chama-se renúncia. O evangelho de Jesus é um evangelho de renúncias. Tem coisas que nós vamos ter que renunciar. Às vezes as pessoas dizem assim: pastor, mas é que eu vivo uma vida social. Será que a tua vida social não tem te afastado das suas restituições? Os moabitas eram imorais, e se ela se mantivesse no meio dos moabitas, ela continuaria ou viveria imoralidade. Às vezes nós estamos vivendo no meio de gente imoral, em grupos de WhatsApp que só rola imoralidade. Está na hora de nós tomarmos posição. Você pode dizer um amém por isso? Mas é um grupo de amigos, eu nem vejo, mas está lá. São portas que podem estar abertas no mundo espiritual e até para os seus filhos. Eu sempre digo, né? A neurociência diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós andamos. Se você andar com 5 mentirosos, você vai ser o 6º. Se você andar com 5 injustos, provavelmente você vai ser o 6º. Se você andar com 5 imorais, em algum momento você vai ser o 6º. Renúncias. Temos que abrir mão. Então, voltando aqui em Ruth, quando ela toma essa posição de viver renúncia, o que ela faz? Ela faz uma escolha de estar com a sogra que inspirava a sua fé e a leva a um lugar de transformação. Quem quer viver o favor de Deus, diga amém. Quem quer viver restituição, diga amém. Quem quer parar ciclos de perda na sua vida, diga amém. Escolha andar com gente que inspire a sua fé. Escolha andar com gente que vai te levar para um lugar de transformação. Noemi falou para ela: Nora, vai embora, eu não tenho nada para te oferecer. Na cultura do mundo antigo, principalmente na cultura judaica, olha que coisa interessante. Quando o marido, o filho na verdade morria, a nora,
ela tinha direito de esperar que o filho mais jovem daquele casal de pais, dos sogros, crescesse para que ela pudesse se casar com ele, e se ela não tivesse filhos, ele daria filho para continuar a posteridade e ela ter direito à herança. Então Noemi, quando ela vai liberar as noras, ela diz assim: filhas, vão para a casa dos seus pais, porque eu estou velha, eu não vou gerar mais filhos, e se porventura eu gerar novos filhos, vocês não vão ter tempo suficiente para se casar e poder continuar, e a gente recuperar a nossa herança, o nosso patrimônio na terra de Moabe. Ela diz: vão embora. Mas Noemi não estava preocupada com sustento. Ruth não estava preocupada com sustento. Ruth estava preocupada com lealdade. Ela estava fazendo renúncias, e ela escolheu a sogra e diz: não, eu vou ficar com você. Por quê? Porque a sogra inspirava fé. Quando ela diz: o teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus, é porque ela conhecia a fé de Noemi. Ela sabia que Noemi adorava um Deus verdadeiro, e provavelmente ela deve ter desfrutado de milagres por causa de Noemi. Ela também conhecia o caráter, a integridade. Esteja perto de pessoas que têm fé, esteja perto de pessoas que têm caráter. Eu não estou dizendo para você estar perto de gente que tem religião. Eu estou dizendo que você está perto de pessoas que têm fé. Amém, queridos? Ela conhecia não só o caráter da sua sogra, mas ela também conheceu o cuidado, ela conheceu a empatia, ela conheceu a atenção. E ela falou: não, eu vou ficar com você. Ela preferiu sua sogra aos seus pais. Ou seja, ela encontrou, Viviane, mais cuidado com a sogra do que com os pais. Sabe por que às vezes nossa fé está desanimando, Bruno? Como é que foi, André? Eu perdi aqui. Amém, em nome de Jesus. Que todas as mulheres que têm filhos e filhas sejam sogras assim. Você nunca será chamada de cobra. Melhorou, amém agora, viu? Nunca será convidada a visitar o Butantã. Olha que coisa interessante, Bruno. Quando Ruth faz a escolha de estar com a sua sogra, ela não sabia o que esperava na terra, que agora ela era gentia. O que é gentil? Não era do povo. Se os moabitas tinham dificuldade, Denise, para se relacionar com os israelitas, você não tem ideia o que os israelitas tinham, Gabi, dificuldade de se relacionar com os moabitas. Eles rejeitavam de todas as formas. Mas Vinícius, ela não escolheu só o povo, ela escolheu a sogra. Ela falou: eu vou estar com gente que tem fé. Tem situações que nós às vezes estamos deixando de viver restituições porque insistimos em estar com pessoas que minam a nossa fé, pessoas que nos afastam do propósito de Deus, pessoas que nos afastam do milagre, pessoas que nos afastam do cuidado, pessoas que nos afastam da integridade. Davi, ele vai falar no Salmo 1, um dos salmos mais conhecidos, acredito que o terceiro mais conhecido de Davi, depois do Salmo 23 e do Salmo 91, é o Salmo 1. Põe para mim lá, filha: bem-aventurado, abençoado. Quem quer ser abençoado, diga amém. Amém. Quem quer ser feliz, diga amém. Amém. Ele diz assim, bem-aventurado, abençoado são aqueles que, olha o que ele diz: não seguem o conselho dos perversos, não se detêm no caminho dos pecadores, e nem se ajuntam à roda dos zombadores, escarnecedores. Bem-aventurado. Ruth, ela está aplicando essa palavra. Pastor, você está dizendo que eu tenho que rejeitar todas as minhas amizades? Não estou dizendo que você tem que dar as costas para as suas amizades. Estou dizendo que você não pode se deixar ser influenciado. Cuidado com as mesas que você senta. Cuidado. Eu falava com o Vini esses dias. As mesas que nós sentamos definem o nosso destino, definem o nosso futuro. As mesas que nós sentamos. Se você sentar na mesa de zombadores, o que está sobre aquela mesa vai ser sobre a sua vida. Se você sentar em mesas de carnais, o que está sobre aquela mesa vai ser sobre você. Não é sobre segregar, é saber quem vai me influenciar. Ruth não sabia o que esperava por ela naquela terra, mas quando ela escolheu andar com a sua sogra, ela encontrou um homem que a Bíblia diz que era o homem mais proeminente daquele povo, chamado Boaz, que, diga-se de passagem, era da mesma família, da mesma linhagem do seu sogro Elimeleque. Boaz se apaixona por ela, casa-se com ela. Por agora se casar com ela, ele tem direito a resgatar a herança que era de Elimeleque, agora da sua família. Ele devolve para Noemi, e por conta dela escolher andar com a sua sogra, ela abençoa
a sua sogra. Ela se torna uma mulher próspera. Há prosperidade quando você senta nas mesas certas, amém, queridos? Há prosperidade. E por conta disso, ela ainda se torna a avó de Davi e ela faz parte de todo o processo de genealogia de Jesus. E a última lição que eu aprendo com estas mulheres: como viver a restituição. Capítulo 2, verso 2. Certo dia, Rute a Moabita disse a Noemi: deixe-me ir ao campo, ver se alguém em sua bondade me permite colher espigas e cereais que sobrarem. Noemi respondeu: está bem, pode ir, filha. O que esse versículo quer dizer? Sabe onde Rute encontrou Boaz? Que vai ser o seu marido, o seu resgatador, e aquele que vai dar a ela o direito de prosperidade. Sabe onde ela encontrou? Colhendo restos de espigas no campo. Pastor, o que eu aprendo com isso? O terceiro passo para viver restituição, a terceira decisão para viver restituição, é agir com humildade. Tem situações, Fábio, que às vezes nós estamos vivendo perdas. E estamos vivendo perdas por causa da nossa soberba, por causa da nossa arrogância. E tem gente que ele está vivendo na perda e ele continua sendo arrogante. Não, eu não vou depender disso. Imagina que eu vou fazer esse tipo de coisa. E ele vai continuar vivendo perdas. Quando Noemi e Rute entenderam que elas estavam numa condição de precariedade, elas disseram: eu vou me submeter a pedir. Naquele caso a humildade também era humilhação, era pedir esmolas. Ela diz: eu vou me submeter ao processo da humildade. Nós precisamos entender que a Bíblia vai falar muito sobre contra a soberba. Eu vou falar alguns versos rápidos porque eu tenho que encerrar. Provérbios 16, 18, você conhece: a soberba precede a queda, a altivez de espírito gera destruição. Provérbios 11, 2 diz: e vindo a soberba também virá a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Ou seja, vem o confronto, vem a humilhação junto com a soberba. Provérbios 29 e 23 diz assim: a soberba do homem o abaterá, mas a humildade do espírito, mas quem tem humildade do espírito obterá honra. Ou seja, onde tem soberba vai ter queda, vai ter rebaixo. Tiago 4,6 diz: Deus resiste os soberbos, mas dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, verso 5 diz: revesti todos da humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Provérbio 18, 12 diz: antes da ruína eleva-se o coração do homem, diante da honra vai diante da honra vai a humildade. E eu encerro com Isaías 2,11, diz assim: os olhos dos homens altivos serão abatidos, e a altivez dos homens será humilhada. E por último, Provérbios 15, 25 diz: o Senhor derruba a casa dos soberbos, mas estabelece o termo das viúvas. Existem perdas que nós estamos vivendo, Andréia, que são resultados, consequências, Luíse, da nossa soberba. E como que nós vamos resgatar, Jefferson, aquilo que nós perdemos? Quando nós saímos do ciclo da arrogância. Nós saímos deste lugar quando nós nos posicionamos. Quem está me entendendo? Diga amém. Nós precisamos entender que o caminho da restituição, para alguns, vai ser o caminho da humildade e da humilhação. E por mais que nós achamos que as duas coisas são a mesma coisa, Elza, há diferença. O que é humildade? Humildade é uma escolha interna, é uma atitude voluntária do meu coração. É quando eu reconheço a minha altivez, a minha soberba, e eu decido ser humilde. A Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes. Onde nós vamos encontrar a graça de Deus, Miriam? Quando nós temos uma atitude voluntária de coração, de nos submetermos. Diga comigo: humildade, atitude voluntária. Atitude voluntária vai falar de uma decisão consciente, não imposta. É de reconhecer as nossas limitações sem se diminuir. É valorizar os outros e aprender com eles. E o que isso vai gerar em nossas vidas? A Bíblia diz que isso vai atrair a graça, vai atrair a exaltação divina. Porém, junto com a humildade, nós vamos encontrar a humilhação. Se a humildade, ela é uma escolha voluntária, a humilhação é uma imposição externa.
É uma imposição, uma condição imposta pelos outros. Que aí aquele que não é humilde vai ser humilhado. Tem coisas, Dani, que nós precisamos urgentemente nos colocarmos como humildes, senão, Mari, seremos humilhados. Qualquer uma das duas vai nos levar a um lugar de restituição. Mas é melhor que nós venhamos escolher do que os outros escolham por nós. Quem está entendendo, diga amém. Ou seja, é uma condição imposta pelos outros, que aí vai expor a nossa fragilidade, a nossa vergonha, a nossa limitação. Porém, enquanto a humildade gera paz e graça, a humilhação ela pode gerar exaltação e restauração. A Bíblia diz: os humilhados serão exaltados.